Olá, gente. Boa noite. Vamos nos achegando. Vocês vão se acomodando aí e aqui a gente já está acomodado aqui já. E vamos dar continuidade na verdade é a terceira parte, né, do nosso estudo sobre educação de filhos. É a terceira e última, né? E hoje a gente vai estar falando sobre correção, como corrigir, o que é necessário, ter um equilíbrio entre o rigor e a permissividade, né? Como que a gente consegue equilibrar isso daí? Mas vamos orar primeiro, vamos colocar esse tempo diante do Senhor, né? Enquanto isso você vai se acomodando aí, né? O pessoal vai entrando. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. Colocamos as nossas vidas diante da tua presença. Queremos te agradecer pelo amor, pela graça, pela salvação. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom. Visita cada lar, cada casa, cada um que está nos acompanhando. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. A tua palavra declara que a tua chuva, ela não faz acepção, ela cai para os bons e para os maus. Que a graça do Senhor, Deus Pai, esteja alcançando cada vida, como a tua chuva, cada casa. No nome de Jesus, nós nos colocamos, Deus, na tua dependência, para falarmos sobre um assunto que é concernente ao teu reino, e pedimos a sabedoria do teu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, nós estamos falando sobre educação de filhos, né? E por mais que a gente esteja falando sobre educação de filhos, talvez algumas pessoas que não têm filhos podem estar se perguntando, né? Mas eu não tenho filho, então não é muito interessante. É aí que você se engana, né? Você não tem filho, mas você é filho. E talvez algumas coisas que estejam acontecendo na sua vida, você vai poder identificar, você vai poder entender do porquê que estão acontecendo agora. Talvez foi por conta de algo ou alguma atitude que você passou com seus pais, talvez alguma palavra que foi lançada, né? Nós falamos na primeira e na segunda parte sobre herança familiar, como que a palavra de um pai e de uma mãe tem poder sobre a vida do filho, como que a gente tem que ter cuidado, nós como pais, acerca das palavras que nós proferimos, dirigimos aos nossos filhos, né? E mesmo você ainda não tendo filho, eu acho que é legal, eu acho que é edificante essa reflexão que nós estamos fazendo, né? Nós precisamos, sem sombra de dúvida, educar e ensinar os nossos filhos a ter caráter, a ter valores, né? Com base na palavra do Senhor. E quando nós falamos sobre a meditação aqui, ela está totalmente baseada na palavra, na Bíblia. Então, os valores que nós estamos compartilhando aqui são valores que estão inseridos na palavra de Deus, né? Quando nós nos dispomos a educar os nossos filhos, a aproveitar o nosso tempo para estar com eles, porque a educação ela não nasce pronta, é um processo, né? Ele é diário. A gente tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que ter muito amor, tem que ter vontade para fazer isso. Isso vai formar no filho, né, nos nossos filhos, o caráter, valores, personalidade, vai deixar eles preparados para o mundo lá fora, né? E isso se faz quando nós falamos de orientações, de educação, isso se faz, a gente vai perceber aqui mais, quando os pais falam não do que o sim. O não
ele é bênção na vida dos nossos filhos. O não, ele vai forjar o caráter dos nossos filhos, né? Nós temos... Eu vou entrar fazer um comentário aqui. Eu gostaria que você não se sentisse ofendido, mas eu preciso falar isso porque é o que nós estamos vendo nos últimos dias. Nós temos presenciado nesses últimos dias uma geração fraca, uma geração que não tem coragem de assumir algumas responsabilidades. É lógico que eu não estou generalizando aqui. Eu consigo enxergar aí muitos jovens, muitos adolescentes, assim, destemidos, corajosos, mas uma boa parte, eu creio que a maioria está fazendo parte de uma geração fraca. Uma geração que não quer assumir responsabilidades. Uma geração que está cheia de medo. Está cheia de temores. Né? Está cheia de timidez. Sabe das responsabilidades, mas está com medo de assumir as responsabilidades. Né? E não está entendendo um dos propósitos de Deus para a vida deles, desses jovens. Deixa eu te falar algo. Segundo a palavra do Senhor, um dos propósitos, principalmente para os jovens homens, é o casamento. E muitos estão bem acomodados em suas casas, vivendo às custas dos pais, ainda nos seus jogos de videogame, e se esqueceram de assumir algumas responsabilidades. No livro de Gênesis, no capítulo 2, verso, se eu não me engano, é o verso 24, é isso mesmo, verso 24, diz assim, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e se tornarão uma só carne. Aqui não é uma condicional. Aqui está no imperativo, é para se unir, é um dos propósitos. Mas os jovens estão vindo de uma educação falha, estão formando uma geração fraca e agora eles estão tendo dificuldade de assumir uma responsabilidade que é o casamento, que é formar uma família. Todos nós temos uma incumbência de formar uma família. Agora pensa, se já estão fracos, se já não estão conseguindo assumir responsabilidade para se responsabilizar por um casamento, imagina esses jovens tendo filhos. E é o que tem acontecido. Muitos jovens e adolescentes tendo filhos precocemente, muito cedo. E por falta de maturidade, os filhos estão aí, sem cuidado, sem essa educação com base na palavra do Senhor, porque alguns não conhecem a palavra do Senhor, porque os pais não apresentaram a palavra do Senhor, porque os pais não apresentaram os princípios, valores, ética, moral. E agora estão nascendo os filhos desses filhos. É algo para a gente refletir, para a gente pensar, né? Por isso que eu quis fazer esse comentário inicial. Se você ainda não se casou, se você ainda não tem filhos, comece a entender a palavra, os princípios do Senhor. O que Deus fala na palavra dele? Ele fala sobre como cuidar de filhos, sobre como ter um casamento saudável, sobre como formar uma família saudável. Está tudo inserido aqui na palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui nesse subtema de hoje o que corrigir, quando corrigir e como corrigir os filhos. O que corrigir, quando corrigir e como corrigir. Tem algo que eu gostaria que você pensasse também, né? Antes de nós falarmos na correção prática, tem algo que a gente precisa entender. Os nossos filhos, eles precisam ser abençoados, eles precisam ser elogiados, eles precisam ser encorajados, valorizados por nós que somos pais.
E às vezes nós estamos em falha nisso daí. Antes de chegar na correção, nós precisamos ter algumas atitudes para que não seja necessário chegar na correção, né? Elogiar os filhos, valorizar, firmar o caráter, firmar a personalidade deles, para que eles cresçam cheios de segurança, cheios de convicção, sabendo tomar decisões, sabendo fazer escolhas. Tudo isso são os pais que incutem na vida dos filhos, né? Valores de família, valores como valorizar e como se submeter a autoridades, vários níveis de autoridades, várias áreas de autoridade, autoridade dentro de casa, autoridade na escola, autoridade no trabalho, autoridade na rua. E muitos não estão recebendo esses valores, né? Muitos estão saindo para conhecer o mundo sem ter uma base, um fundamento formado dentro da família, né? Como eu disse, a palavra de um pai e de uma mãe é muito poderosa na vida dos filhos. A palavra que o pai e a mãe liberam sobre a vida dos filhos tem um poder sobrenatural. Só Deus mesmo para nos explicar. É algo muito sério, né? Tem no livro de Provérbios, no capítulo 18, 21, diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, eu posso liberar palavras de vida para o meu filho, ou eu posso liberar palavras de morte. E eu vou colher o fruto dessa palavra que eu liberar. Se eu liberar palavras de vida para ele, eu vou colher frutos de vida. Se eu liberar a palavra de morte, como diz o texto, infelizmente, as consequências eu também vou ter que colher na vida do meu filho, né? Tem um outro texto lá em Tiago, no capítulo 3, é muito conhecido, né? Que fala que a língua é um fogo consumidor, mundo de iniquidade. E tem uma parte que diz assim que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ali está falando da boca dos pais também, da boca de um ser humano, mas principalmente dos pais, né? Eu não posso liberar palavras que sejam ofensivas, que machuquem, que criam feridas na vida do meu filho. Eu preciso analisar. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou seja, da mesma fonte não pode sair bênção e maldição. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. E a escolha sempre vai estar com os pais. Os pais precisam analisar e escolher o que eles querem lançar, o que eles querem liberar na vida dos filhos, né? Nós precisamos, como pais, trabalhar a autoestima, valorizar os nossos filhos, para que não seja necessário chegar na correção. Em alguns momentos, nós vamos ter que usar a correção? Claro que nós vamos ter que usar, né? Nem todos os filhos vão ser obedientes. Eu falava na semana passada, né, que por conta da natureza adâmica, por conta da natureza caída, natureza carnal, né, tem muitos filhos que já começam a desenvolver isso aí cedo, né? Eu falava, alguma vez você sentou com o seu filho ou com a sua filha e ensinou eles a fazer manha? Não precisa ensinar. Isso já nasce com ele. Por quê? Por causa da natureza adâmica. Mas mesmo assim a gente precisa valorizar, a gente precisa cuidar, né? A gente precisa trabalhar a autoestima, dar segurança para os nossos filhos. E existe uma idade para isso. Existe uma idade. Enquanto há esperança, o texto de Provérbios diz, quando for corrigir o filho, enquanto há esperança. O que ele está querendo dizer? Que existe uma idade para isso. Vai chegar numa determinada idade, nós vamos falar sobre isso,
aqui de como discernir a correção dos filhos de acordo com a faixa etária, né? Porque senão vai chegar em uma determinada idade que você vai, infelizmente, não vai conseguir mais fazer a correção que você poderia ter feito lá com 3, 4, 5, 6 anos de idade. Outro fator importante que eu acho legal a gente comentar é você dar importância, você tornar importante para você aquilo que é importante para o seu filho. Você tornar importante para você aquilo que é importante para o seu filho. Valorizar tudo aquilo que é importante para ele. Às vezes são situações de criança mesmo. Mas dê valor. Valorize. Torne aquilo importante também para você. Né? Às vezes tem determinadas situações que se nós analisarmos, e qualquer psicólogo que você conversar, ele vai falar isso também, a formação do caráter, da personalidade ali, do filho, depende muito da participação dos pais, de como o pai ele incute no filho ali a segurança, os limites, a proteção, de como o filho vai crescendo com confiança, a partir do momento que os pais começam a se interessar por aquilo que é importante para ele. Agora, se toda vez que o filho mostrar algo importante, o pai desvalorizar, como que ele vai crescer? Ele vai crescer achando que aquilo que ele tem não é importante para os pais. Isso vai trazer insegurança para ele. Isso vai trazer, além da insegurança, vai trazer dúvidas em momentos que, quando ele tiver que tomar uma decisão e fazer uma escolha, ele não vai conseguir, porque a personalidade dele não vai estar totalmente formada. Outro fator, seja presente na vida dos seus filhos. Participe nas coisas do seu filho, né? Seja uma festa de escola, alguma apresentação, qualquer coisa que tiver, ou se for na sua comunidade, se for na sua família, na escola, na sua igreja, participe, esteja lá presente. Mostre para ele que aquilo que ele está fazendo também é importante para você. Incentive ele. Isso faz parte da formação do caráter. Faz parte da formação do psicológico do filho. Né? Se o seu filho... É interessante como que é um impacto no emocional do filho. Um simples fato de... Às vezes o filho vai para a escola em uma van, ou ele vai com os amigos. Como que é interessante você reservar um dia da semana para você ir lá. Talvez seu filho seja pequeno, para você ir lá na escola buscar ele no final da aula. Você está presente ali. Seja presente na vida do seu filho. Acompanhe. E eu quero dizer para você, passa muito rápido. Passa muito rápido. Meu filho nasceu esses dias, ele já está com 12 anos de idade. Olha só. Então, aproveite, seja presente na vida do seu filho. Agora vamos falar um pouco de correção. O que corrigir na vida dos filhos? Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos corrigir a desobediência e não a consequência. Eu vou repetir para ficar bem gravado. Nós precisamos aprender a corrigir a desobediência e não a consequência. Às vezes nós vamos ter que corrigir a consequência? Sim. Mas se nós anteciparmos e corrigirmos a desobediência, talvez você não precise colher as consequências. Vou te dar um exemplo. Às vezes, na sua casa, o pai ou a mãe deixou uma determinação de que não pode... o filho não pode fazer a refeição dele, talvez o almoço ou o jantar, na sala assistindo televisão.
tem uma determinação. Mas por conta de às vezes o pai não está presente ou a mãe não está presente, às vezes o filho vai lá e faz, e talvez ele derrame ali alguma comida, alguma coisa no sofá, suja o sofá. Aí o que acontece? Os pais vão lá, limpam, não ensinam o filho a limpar, vão lá, limpam e fazem o papel deles ali. Mas chega um belo dia que os pais compram um sofá novo. E o filho vai lá comer no sofá e ele derrama. E aí o pai ou a mãe chega todo irado e aí vai lá e corrige o filho e bate no filho. Por que o pai e a mãe bateu? Foi pela desobediência ou foi pela consequência? É lógico que o pai e a mãe, se deixar, ou o pai ou a mãe ali, ou os dois, se deixaram influenciar pela consequência. O sofá novo sujou. Agora, se antes de ter comprado o sofá novo, se tivesse corrigido ele por ele ter desobedecido a ordem, e mesmo no sofá velhinho, tivesse ido lá comer, filho, ó, nós já demos uma ordem, não é para você ir lá comer ou fazer qualquer refeição na sala, não por conta de sujar o sofá, a matéria, mas por conta dele entender que existe uma autoridade que ele precisa obedecer. Veja só como que é interessante. Se ele estiver comendo na mesa e derrubar ali talvez um copo de suco e sujar a toalha da mesa, você não vai bater nele. Por quê? Porque ele está dentro da obediência. Tem consequência, mas ele está dentro da obediência. Ele está comendo no lugar certo. Consegue entender? Não é a correção da consequência. É a correção da desobediência. Ele desobedeceu uma ordem para ir lá. A consequência foi a sujeira. E às vezes as pessoas se deixam levar pelas consequências. Dá uma ordem para o filho, ele não obedece em casa. Mas quando ele chega na casa de uma visita, de um parente, e o pai dá uma ordem e ele não obedece, o pai quer corrigir. Sabe por quê? Por causa da consequência. Qual foi a consequência? O pai ou a mãe passaram vergonha na frente do parente ou do vizinho, ou do visitante. Estão corrigindo as consequências e não estão corrigindo a desobediência. A desobediência ela deveria ser corrigida em casa. Deveria ter colocado ordem em casa. Agora vai querer corrigir na frente de um estranho, talvez seja parente, mas na frente de outras pessoas. Estão corrigindo consequências e estão esquecendo de corrigir a desobediência. O que corrigir? A desobediência e não a consequência. Quando for corrigir, aborde com amor. Tem que ser com amor, não pode ser com ira. Por isso que é interessante, quando for exercer a correção, e eu falei isso nas outras reuniões, né? Não corrigir ali no momento da explosão, no momento onde os ânimos estão acirrados, no momento onde a gente chega até a ficar irado. E tem um texto na Bíblia, né, que fala, irai-vos, mas não pequeis. Às vezes a gente pega esse texto e leva sempre para o relacionamento conjugal ou para a briga de amigos, alguma coisa assim. Mas irai-vos e não extrapole na correção pecando contra o próprio filho. Espere os ânimos abaixarem, se acalme, não deixe de corrigir, mas não corrija na explosão. E aí você vai conseguir fazer isso com amor. E aí você vai conseguir ter o equilíbrio na hora da correção. E aí você vai conseguir corrigir e não espancar ou acabar machucando o filho, né? Pai e mãe são autoridades sobre a vida dos filhos.
né? A palavra dos pais lançadas, as palavras lançadas pelos pais sobre a vida dos filhos, como eu disse, né, pode definir destinos. E você pode ter certeza que se você for corrigir o filho em um momento de ira, talvez você fale coisas que lá na frente você se arrependa. Mas a palavra foi lançada. Você vai ter que consertar. Então é melhor se acalmar, é melhor esperar. E aí depois com calma. Essa é a correção no espírito. Com calma, com sabedoria. Quem é que define a identidade e destino de um filho? É o pai. Identidade e destino de um filho? É o pai. Quem é que tem mais poder para destruir a identidade e o destino de um filho? O pai. Se é ele quem tem a autoridade para construir a identidade e o destino, ele também tem o poder de destruir a identidade e o destino. Por isso, cuidado na hora da correção. Porque uma palavra pode lançar por terra anos de uma construção, anos onde você está construindo ali o caráter, a personalidade do seu filho. Quem é que edifica o lar, segundo a palavra do Senhor? A mulher sábia edifica o lar, a mãe. Agora, quem tem o poder para destruir o lar? A tola, com a sua própria mão, o destrói. Percebe? Às vezes a gente lê tanto aquele texto, só a primeira parte, né? A mulher sábia edifica o lar, mas a tola com a sua própria mão destrói. Ali não são duas mulheres. É uma mulher só que em determinado momento ela está agindo com sabedoria, mas na ira ela age com tolice. É a mesma mulher. Por isso, no reino de Deus, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Existe um texto na palavra de Deus que fala assim: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Deus deu um filho para os pais, vai ser cobrado. Cobrado o quê? Paciência, sabedoria, dedicação, perseverança para educar esses filhos. Sempre que nós dermos uma palavra de que nós vamos corrigir os nossos filhos, nós temos que cumprir. Senão nós perdemos a autoridade diante deles. Se você falou para o filho, talvez você esteja em algum local, talvez na igreja, na escola, ou na casa de algum parente, de algum amigo, e ele fez algo de errado ali, e você falou, quando chegar em casa eu vou te corrigir. Meu amigo, se tem uma coisa que criança guarda, é a palavra. E se você não cumprir essa palavra, aos poucos essa criança vai começar a manipular você. Se liberamos uma palavra, nós temos que cumprir aquela palavra. É lógico, com amor, com moderação, com equilíbrio, com sabedoria. Nunca na ira. Outro fator importante: ensine, explique. Não se explique. Eu vou te explicar aqui. Ensine e explique. Não se explique. Nós temos o dever, né, de ensinar nossos filhos. E ensinar, como eu disse, leva tempo. Ele é diário, é um processo. Esse papel de ensinar está mais voltado para a mãe. Isso é natural porque o pai hoje já está assim meio que fora de ordem isso daí, mas no princípio o pai era aquele que tinha a responsabilidade de sair e trazer a provisão para dentro de casa. Quem ficava dentro de casa com os filhos era a mãe. Por isso que o texto de Provérbios diz que a mãe sábia edifica o seu lar. A mãe que tinha essa incumbência de corrigir, né, de ensinar, né? A mãe tem esse papel muito forte no ensino diário, né? E como que a gente ensina? Como que explica? Dê o exemplo. Seja o exemplo. Palavras às vezes ensinam,
mas o exemplo ele arrasta multidões. Palavras ensinam pessoas, mas o exemplo arrasta multidões. Seja exemplo, dê o exemplo. Tem pai que quer que o filho não minta, mas ele vive mentindo. Tem pai que até fala, não, quando meu filho crescer ele vai ser diferente de mim. Olha, não, eu sou viciado em álcool, em drogas lícitas ou ilícitas. Aí eu falo, não, mas meu filho vai ser diferente. Não vai. A árvore dá o fruto segundo a sua espécie. O filho, o exemplo dele está dentro de casa, ele está vendo o que está acontecendo. E aí quando chegar na hora de cobrar, né, às vezes o pai quer impor algo que ele não deu exemplo. Não vai dar certo. O pai quer que o filho seja verdadeiro, mas toca o telefone, alguém atende e fala, fala que eu não tô. Quer dizer, a pessoa mente e quer que o filho seja verdadeiro. Dê o exemplo, exorte com amor. A criança precisa saber que desobediência tem consequência. Os filhos precisam saber que desobediência tem consequência. Se eu estou trabalhando com amor, se eu ensinei a respeito do assunto, se eu dou exemplo a respeito do assunto e as coisas ainda assim não estão funcionando, aí eu preciso exortar. Exortar com amor. E exortar é algo muito sério. Na palavra do Senhor tem um texto que fala assim, eis que assim diz o Senhor dos exércitos. É uma palavra firme, é uma palavra com veemência, é uma palavra com autoridade. Isso é exortação. Todo filho sabe quando os pais estão falando sério com eles. Todo filho sabe. Às vezes tem pais que falam o nome inteiro, né? Às vezes, né, eu lembro que a minha mãe, ela sempre me chamava de Nando. Nando, 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 Nando. Quando ela falava, Fernando, vem cá, eu já sabia, pelo tom, que o negócio ia estreitar. Então, exorte com amor. Se depois, veja só, olha o processo. Se depois de você abordar com amor, de você ensinar, deu o exemplo na sua vida, exortou no primeiro grau, no segundo grau, no terceiro grau, aí o fator varinha vai ter que entrar em ação. Mas você percebe que a vara da correção, que está lá em Provérbios, no capítulo de número 23, a vara, se você fustigar o seu filho com a vara, nem por isso ele vai morrer e você vai livrar a alma dele do inferno. Veja só, a varinha ela precisa ser o estágio final da correção. Olha só, existe um caminho, abordar com amor, com sabedoria, ensinar, dar o exemplo. Depois você entra com a exortação, uma vez, duas vezes, três vezes. Se até, apesar desse caminho todo, desse processo todo, perceber que realmente não tem jeito, aí entra a vara da correção. Mas deixa a vara da correção para o estágio final. E uma coisa muito séria, quando você corrigir o seu filho com uma vara, não evite a criança. Não se afaste dela ou coloque ela longe. Porque ela precisa entender que ela está sendo corrigida e não rejeitada. Porque a personalidade da criança, o psicológico dela, o caráter dela, está em formação ainda, não é um adulto. A visão dela é diferente da nossa. Eu vou deixar lá, eu vou bater e vou deixar lá como castigo. Na minha visão é um castigo. Talvez ela receba como uma rejeição. Porque já não me corrigiu pelo erro que eu tive? Por que eu tenho que ficar longe? Então, corrija. Mas após a correção, é lógico que corrigir com amor, não com ira, não extrapolando. Após a correção, né, traga a criança para os seus braços. Explique para ela do porquê que ela está sendo corrigida. Demonstre amor para ela entender que essa correção é com amor.
Talvez você pode até estar se perguntando, pastor, mas não é fácil. Mas criar filho não é fácil. Criar filho nós precisamos ter sabedoria. Os filhos são herança do Senhor, nós precisamos gastar tempo com isso. A herança é do Senhor, não é minha. Vai ter um determinado momento que eu vou ter que prestar contas para Ele a respeito dos meus filhos, dos filhos que Ele colocou nas minhas mãos para eu cuidar. Por isso exige dedicação, exige empenho, exige amor. A partir do momento que você ama, você empenha, você se esforça, você persevera. Veja só, tem um texto de Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 4, do 4 até o 11, eu vou ler esse texto. Veja só, olha o que diz. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Se você está passando por alguma prova, é sinal do amor de Deus. Deus quer te ensinar alguma coisa. Mas o objetivo de Deus é o quê? É que você seja aprovado. Porque se você for reprovado, você vai ter que passar por essa prova de novo. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Talvez você tenha me perguntado, mas olha, do jeito que o senhor está falando é difícil corrigir filho. Eu vou ler esse texto para você. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. E nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Deus, porém, nos disciplina, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da tua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto de paz aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Da mesma forma que Deus nos trata como filhos e em determinados momentos Ele vai nos corrigir, Ele vai nos exortar, é assim que Ele quer que nós tratemos os nossos filhos, ensinando, provando-os para que eles sejam aprovados, para que eles cresçam. Aprenda a sofrer também como pai e como mãe, para não estragar a disciplina. Às vezes os pais não corrigem os filhos porque ficam com dó dos filhos. E aí acaba estragando a disciplina. Acaba não surtindo efeito a disciplina. Mas lembre-se que o verdadeiro amor, ele não se poupa, mas poupa o outro de ter sofrimento. Lembra do texto que nós lemos lá em 1 Coríntios? Eu vou ler esse texto aqui, 1 Coríntios no capítulo 13. A gente gosta desse texto aqui porque fala de amor, né? Mas eu vou ler só um verso do 1 Coríntios 13, no verso 7, diz assim, ó. O 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, por amor aos seus filhos, você vai corrigir, você vai suportar, que às vezes dói mais no pai e na mãe do que no filho a correção, mas você vai suportar, sabendo que isso é o melhor para ele. Agora nós vamos começar a estreitar. Não corrija seu filho na frente de ninguém. Não desnude
o seu filho na frente de pessoas. Não permita que seu filho passe vergonha por conta de uma correção. Viva aquela situação, passe por aquela situação, mesmo que seja vergonhosa. Talvez tire ele do lado, leve no banheiro, converse com ele. Quando chegar em casa nós vamos conversar. Você vai ser corrigido. Mas não corrija o filho na frente de pessoas, principalmente na frente de estranhos. E quando chegar em casa, cumpra a palavra. Converse, ensine, abrace, exorte, se for necessário, corrija com a varinha. Mas não faça isso na frente de pessoas. Não envergonhe os seus filhos na frente de pessoas. Se seu filho for muito pequeno, né, que não vai se lembrar ao chegar em casa do motivo da correção, né, converse com ele. Estou te corrigindo porque aconteceu isso e isso e isso. Às vezes ele fez algo quando você estava fora, na casa de alguém, e ele sabia que estava errado. Mas o tempo passou e quando chegou em casa que você foi corrigir ele, talvez ele nem se lembrasse mais, talvez ele nem se lembre mais do que ele fez para ser corrigido. Traga a memória dele. Você está corrigindo por causa disso, disso e disso. Tinha uma determinação e você desobedeceu. Não aponte os erros do seu filho na frente de ninguém. Nunca fale no meio de um almoço de família, por exemplo, né, que ele só tira nota ruim, que ele urina na cama, que ele faz cocô na cama, que isso, que aquilo outro. Não envergonhe o seu filho na frente de ninguém. Não faça isso na frente de ninguém. Porque lá na frente, quando o seu filho estiver passando por um problema, a última pessoa que ele vai ter confiança para abrir o coração dele vai ser você, pai e mãe. Se ele for abordado por um traficante e oferecer droga para ele na escola, a última pessoa que ele vai procurar vai ser você. Porque teve um dia que você o envergonhou na frente de pessoas. Se talvez um pedófilo entrar em contato com ele e começar a assediá-lo, a última pessoa que ele vai ter confiança para abrir o coração vai ser o pai e a mãe, porque um dia o pai ou a mãe o envergonhou na frente de pessoas. Não aponte os erros dos seus filhos na frente de ninguém. O erro é para você conversar com ele e ensinar o que é certo. É simplesmente isso. Entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho. Não coloque Deus entre você e seu filho. Assuma a responsabilidade do ensino. O filho fez alguma coisa errada, ele desobedeceu. O que em algumas situações alguns pais fazem? Olha, papai do céu não gosta, Deus não gosta. Como que esse filho vai crescer? Qual que é a visão que ele tem de Deus? Não, chegue para ele e converse. Filho, eu não gostei que você fez isso, que você desobedeceu. Traz a responsabilidade para você, pai e mãe. Não coloque Deus como um inimigo do seu filho. Ensine a palavra, ensine o que é certo e o que é errado de acordo com a palavra, mas na hora de assumir a responsabilidade de correção, traga para você. Eu não gostei que você fez isso. Não cometa injustiça com um filho em detrimento de outro. Isso acontece muito para quem tem 2, 3 filhos, né? 4 filhos. Se tem um só não tem como, né? Às vezes, o pai ou a mãe dá mais carinho para um filho do que para o outro, né? Um filho caprichoso. Veja só, às vezes tem 2 filhos. E o pai e a mãe dá 2 presentes idênticos para os 2 filhos. São 2 meninos, vamos dar um exemplo aqui. Poderia usar 2 meninas também, mas vamos usar 2 meninos. E aí o pai e a mãe dá ali um carrinho ou uma bola e
idêntico para os dois. Só que um é mais caprichoso que o outro. Então tem um que cuida do brinquedo, guarda, e o outro não. O outro no outro dia já está tudo detonado. E às vezes o pai chega pro caprichoso, ou a mãe chega pro caprichoso ali, pro filho mais caprichoso, mais cuidadoso. Não, deixa o seu irmão brincar com o seu carrinho também. Esse que é cuidadoso, ele vai olhar e falar: então não tem porquê de eu ser cuidadoso e de eu cuidar das minhas coisas. O outro vai olhar: eu posso fazer o que eu quiser, que depois meu pai vai me dar outras coisas também. Você consegue entender? Filho capta as coisas mais do que a gente imagina. Não cometa injustiças. Tem um texto na Bíblia que está lá em Gênesis, que no capítulo, não sei se eu marquei aqui, eu vou ler. Gênesis capítulo 25. Fala sobre Jacó e Esaú. Só um texto só. Olha o que diz o verso 28. Gênesis 25, 28. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Pensa. E se você conhece a história de Jacó e Esaú, você sabe o que aconteceu. O pai amava um filho e a mãe amava o outro. E por conta disso teve uma desavença dos filhos. Jacó e Esaú, eles ficaram 21 anos, quase 22 anos, sem se falar. Pensa. Por conta dessa atitude dos pais. Em determinado momento, a mãe manipulou o filho para que enganasse o pai. E aquela coisa toda, a gente já conhece a história. Não compare um irmão com o outro. Outra situação delicada. Não impute sobre o irmão mais velho uma responsabilidade fora de medida. Pai, mãe, o filho é seu. Às vezes o pai e a mãe quer sair, tá com uma criança pequena e um outro maiorzinho. Não, você cuida do seu irmão, porque eu e seu pai nós vamos sair. Você cuida, e se acontecer alguma coisa com ele, a responsabilidade é sua. Às vezes o menino tem 9, 10 anos. Eu lembro quando minha mãe contava umas histórias, né? Minha avó teve 12 filhos, perdeu um, ficaram 11 filhos. Minha mãe é a mais velha da família. E ela falava que meu avô e minha avó saíam para trabalhar e ela tinha que cuidar dos irmãos. E se acontecesse alguma coisa, quando minha avó chegava, o negócio ficava complicado. Pai, mãe, o filho é seu. O outro também é filho. Não impute sobre o irmão mais velho uma responsabilidade fora de medida. Não corrija com chantagem de sentimento. Vocês perceberam que eu fiz comentário acerca de 3 situações sobre você liberar bênção, sobre você ter cuidado, sobre você amar. E aqui eu já estou aqui, se eu não me engano, na 8ª ou na 9ª situação que está falando não, não, não. Por quê? Porque o não é bênção. O não é bênção. Tem pais que não sabem falar não para os filhos. Tem pais que ficam com dó, que ficam constrangidos. Ah, mas é tão pequenininho, ah, mas é isso, mas é aquilo outro. Vai ter consequências. Não corrija o seu filho com chantagem de sentimento. Como assim? Às vezes a mãe vai falar com o filho e o filho faz alguma coisa errada. Olha, mamãe ficou triste com você, viu? E faz até uma cara de triste, né? Fazer uma cara de triste aqui. Olha, mamãe ficou triste, ou papai ficou triste com você. Faz uma cara de triste. Faz uma chantagem emocional com o filho. Seus filhos não podem ter conceito do que é certo ou errado com base nos seus sentimentos, pai e mãe.
Se ficou triste, é porque está errado. Se está alegre, é porque está certo. Não, vai ter coisas que vai estar errada. E às vezes nós vamos nos alegrar, vendo, corrigindo no filho aquele erro. Ele vai estar fazendo errado, nós vamos corrigir e nós vamos nos alegrar pela correção. Por quê? Porque surtiu resultado. E o inverso também é verdadeiro. O filho não pode ter o conceito do que é certo ou errado com base nos sentimentos dos pais. Às vezes Deus pedirá para que seus filhos façam algo que não vão deixar eles felizes. Contudo, é o certo. Da mesma forma, há escolhas que causam uma alegria momentânea, mas são destrutivas no final. Outro fator, não coloque seus filhos dormindo na cama, no meio de vocês, no meio do casal. Eu sei que isso eu pego numa área delicada, porque com muitos casais que eu tenho conversado, eles fazem isso, eles estão com dificuldade agora de tirar o filho ali da cama de casal. Tinha uma amiga, a gente conversava e ela falava, minha filha tem 9 anos, 9 anos. E ainda ela dorme na nossa cama, no meio, entre nós. Pensa. Atrapalha totalmente a privacidade do casal. É lógico que nessa área nós poderíamos nos aprofundar mais, mas aí seria uma palestra para casais e não sobre a educação dos filhos, né? Jamais rotule o seu filho. Seu filho pode até mentir, eu falava sobre isso a semana passada. Seu filho pode até mentir, mas nunca diga que ele é um mentiroso. Não lance esse substantivo pesado, esse adjetivo pesado sobre a vida dele. Ele pode até comer muito, mas não diga que ele é um guloso. Cuidado, não rotule o seu filho com nomes pejorativos e que tem um peso muito grande, principalmente espiritualmente e negativamente na vida dele. Fique atento à mudança de idade dos seus filhos. Nós precisamos atentar às mudanças dos filhos com relação à idade, maturidade, mudança de comportamento. O filho cresceu, se tornou um adolescente, o pai nem percebeu, a mãe nem percebeu. A filha já é uma mocinha, o pai e a mãe nem perceberam. Está tratando ela ainda como se tivesse 3, 4 anos de idade. Meu bebê, meu bebê. A menina tem 17, 16 anos, meu bebê. Precisamos prestar atenção às mudanças de fases dos nossos filhos. Os princípios não mudam, mas a aplicação dos princípios muda de acordo com a faixa etária. Você não pode exigir de um filho que tem 4 anos aquilo que você vai exigir de um que tem 15, 16. Os princípios são os mesmos, de obediência, de submissão, de honrar pai e mãe. Os princípios são os mesmos. Mas nós precisamos identificar a faixa etária de como aplicar de uma forma correta esses princípios. Não prenda seus filhos nas suas cadeias, pai e mãe. Às vezes o pai e a mãe tiveram um passado totalmente doloroso, feridas, aconteceu muita coisa e às vezes os pais estão prendendo os filhos nas suas cadeias particulares, nas suas dores, nas suas decepções, nas suas frustrações, nas suas derrotas. Não, deixa o filho viver a vida dele, deixa ele enfrentar os obstáculos, ensine, eduque, esteja presente, esteja perto, mas deixa ele enfrentar os obstáculos. Não é porque você foi derrotado em determinada área que o seu filho também vai ser. Não é porque você se frustrou em determinada área que o seu filho também vai se frustrar.
Não prenda seus filhos nas suas cadeias emocionais. Talvez você tenha um passado dolorido, talvez você sofreu abuso, sofreu violências, sofreu uma série de coisas e às vezes você está prendendo o seu filho, seus filhos nas suas cadeias emocionais. Cuidado. Não valorize só os resultados. Valorize também o esforço. Talvez em uma competição ele pode até não chegar em primeiro lugar, mas ele chegou. Valorize o esforço dele. Talvez em um estudo, em uma determinada matéria, ele estudou bastante para fazer uma prova. Não conseguiu tirar a nota máxima, mas ele estudou. Valorize o esforço. Não valorize só os resultados. Valorize também o esforço do filho. Isso tudo nós estamos falando para formar a personalidade, para trazer segurança, para os filhos crescerem fortes, para assumir responsabilidades, para eles entender que o mundo lá fora não é aquele mundo de dentro de casa, onde ele vai ter proteção, vai ter provisão. Não, nós precisamos ensinar que lá fora ele vai ter dificuldades, lá fora ele vai ter obstáculos, lá fora ele vai ter muito mais não do que sim. Isso forma a personalidade do filho. Não atue na compensação psicológica. O que é isso, pastor? Veja só, às vezes os pais, por trabalharem, passam o dia inteiro fora. E aí eles chegam em casa à noite e bate aquele sentimento de culpa. E aí o filho quer alguma coisa que não pode, eles já determinaram que não pode, mas por causa daquele sentimento de culpa, os pais cedem. Compensação psicológica. Às vezes eles já determinaram, não, à noite não tem refrigerante, à noite não vai, sei lá, tomar sorvete, não vai fazer alguma coisa ali, mas quando chegam, passam o dia inteiro fora, quando chegam em casa à noite, bate o sentimento de culpa, caramba, eu fiquei o dia inteiro fora, e agora eu vou falar não pro meu filho. Não atue na compensação psicológica. O certo ainda é certo e o errado ainda é errado. Não hostilize seu filho no seu defeito, nem no defeito de ninguém. Como assim? Veja só. Eu sempre vou hostilizar o meu próximo naquilo que eu estou mal comigo mesmo. Às vezes o meu defeito vai se destacar no outro e eu vou apontar. Mas na verdade, aquilo está me incomodando porque é o meu defeito. E às vezes vai acontecer, né, de você ver um defeito seu no seu filho. E às vezes sem sabedoria o pai até hostiliza. Sabe aquela coisa assim que fala que eu já ouvi muito assim de algumas pessoas mais experientes, né? Mais velhas. Eu já ouvi assim, nossa, o temperamento dessa menina é igualzinho da mãe. Nossa, esse menino é mal educado igual o pai dele. E às vezes o pai vê isso e quer corrigir, mas não está vendo que o comportamento daquele filho foi o próprio pai que transmitiu, que transferiu para ele. A mãe briga e até às vezes corrige a filha em determinada situação, mas não percebe que a filha está apenas reproduzindo o comportamento dela mesma. Eu lembro de uma palavra que a Fabiana ouviu. Agora não vou lembrar quem foi que falou, mas eu lembro da situação. E a pessoa falou assim, na verdade, os filhos, eles são uma versão melhorada dos pais. Ou seja, tem muita coisa ali ainda para melhorar. E às vezes os pais... E veja só, às vezes Deus ele está revelando algo para nós que no fundo,
Ele quer mudar em nós e não no filho. Ele quer restaurar o coração dos pais e não dos filhos. Ele permite que os pais vejam nos filhos um determinado tipo de comportamento, mas o que Deus está querendo? Está querendo mostrar para os pais que aquele comportamento é exatamente o nosso comportamento, que o filho está reproduzindo porque ele aprendeu dentro de casa. Deus está querendo tratar com os pais e os pais querendo corrigir os filhos. Não estão enxergando que o erro está neles. Nunca tire a autoridade de um cônjuge na frente dos filhos. Pai e mãe, né? Vice-versa. Fique atento aos quadros repetitivos. Isso está ligado com o que eu acabei de falar agora, né? Você corre o risco de o seu viver, do seu estilo de vida acontecer na vida do seu filho. O pai fumou a vida inteira, agora o menino é adolescente, ele começou a fumar, o pai está brigando com o menino. Quadros repetitivos. Existem coisas que talvez você vivenciou em sua casa, dentro de você, e você disse assim, ó, você que é pai e mãe, você vivenciou dentro da sua casa, com os seus pais, em determinado momento você até falou assim, ó, quando eu casar e tiver filho, jamais eu vou ter uma atitude dessa com os meus filhos. Atitudes que você viu nos seus pais. Só que agora você tem filhos. E sabe o que está acontecendo? Exatamente a mesma reprodução. Aconteceu com os avós, aconteceu com os pais, agora está acontecendo com os filhos. E vai acontecer com os netos. Se os olhos não forem abertos e tiver uma mudança de atitude. Como eu disse, nós estamos falando sobre a educação dos filhos aqui, sobre a gente ter sabedoria na correção. Por quê? Porque nós precisamos entregar para o Senhor uma geração piedosa, uma geração que ame ao Senhor. Nós precisamos firmar a identidade dos nossos filhos. O pai, ele é responsável, eu sempre falava isso, o pai, ele é responsável pela proteção, segurança, limite, direção. Isso é o que o pai incute na vida dos filhos. A mãe, ela é responsável pela organização, pela nutrição, pelo relacionamento. E o casal, os dois, eles incutem na vida dos filhos o quê? Eles incutem o senso de equipe, de trabalhar em conjunto. Eles incutem na vida dos filhos o amor. Tanto o amor eros como o amor ágape. Isso os filhos vão ter de quem? Dos pais, trabalhando em conjunto. Esses filhos que têm o pai e a mãe trazendo essas características para eles, meu amigo, esses filhos vão ser uma bomba atômica na sociedade. Por isso que nós estamos falando de educação dos filhos. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo possa completar no seu coração. Que você possa ser cheio do espírito de sabedoria para você educar os seus filhos. Se tem alguma coisa que eu falei aqui que você não está conseguindo ainda desenvolver, se tem alguma coisa que você está fazendo errado, né? Faça uma análise, faça uma introspecção. Se tem alguma coisa que você não está conseguindo ainda incutir na vida dos seus filhos, peça sabedoria ao Senhor. A Bíblia fala assim, peça a Deus sabedoria que Ele dá liberalmente. Né? Procure pessoas que estão trabalhando nessa área. Procure ajuda. Procure ajuda. Né? Procure ajuda se você faz parte de uma igreja, do seu pastor, de algum líder. Se você não faz parte, procure alguém na família que tenha experiência, que tenha filhos. Não vai pedir conselho sobre educação de filho para quem não tem filho. Que você possa ser abençoado. Que a sabedoria do Senhor esteja sendo ministrada na sua vida para você educar os seus filhos, para que eles sejam pessoas de caráter, pessoas de valor,
moral, ética, com personalidade forte, pessoas que sabem tomar decisões, fazer escolhas e assumir responsabilidades. Amém? Obrigado por você ter me acompanhado. Eu acho que tem algumas pessoas que pediram oração aqui, a gente vai estar orando, a gente já está encerrando. Deixa eu ler aqui. Nós vamos orar pela Glória, prima do pastor José de Barros, que está com Covid, a Priscila Kemi, a Érica, sobrinha da tia Celina, que está lutando contra um câncer, a dona Rosa, o Otair, a Lúcia e filhos. Amém? Vamos orar, vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela tua graça. Quero colocar diante do Senhor todas essas vidas que foram faladas aqui, Pai. Em nome de Jesus, derrama da tua graça. Deus, ministra a tua cura, o teu renovo, a tua restauração. Que o milagre do Senhor alcance essas vidas. Que a mão poderosa do Senhor esteja sendo estendida sobre essas vidas, Pai. E que o teu nome seja glorificado. Nós abençoamos essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer a indicação de um livro. Hoje eu quero indicar esse livro aqui do pastor Jackson de Aquino, A Noiva Adúltera. Eita nós! A Noiva Adúltera, do pastor Jackson de Aquino. Ele é lá do Mevan, de Itajaí. Muito bacana, esse livro é um livro sensacional. A Noiva Adúltera, tá? Essa é a nossa indicação dessa semana. É um livro gostoso de ler, tem aqui suas 190 páginas, né? Para Milena que gosta de ler, em 3 cafés, você sentou em 3 cafés, você consegue ler esse livro. Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo tempo que você esteve aí conosco. Deus abençoe a sua casa, a sua família, que essa semana seja uma semana de vitória. Em nome de Jesus, amém. Até mais.